Qual tipo de abdução é mais comum? A física ou a do astral? E qual as pessoas mais têm capacidade de se lembrar? Quer falar? Pode falar. Tá, essa é uma pergunta interessante. Eu diria que as duas são extremamente comuns. Mas se eu tivesse que escolher uma delas, eu escolheria a astral. Essa é demais, né? Tá? Ela é muito mais simples, Uhum. é muito mais fácil de acobertar. Eu coloco um holograma, ou seja, uma memória falsa, um sonho, que você vai ver como um sonho. Eu tive um pesadelo, estava num lugar estranho, alguém estava amarrado numa mesa, depois eu me libertei, acordei, sabe? Estava no hospital, mexeram em mim. Uma coisa estranha. É muito mais simples de você gerenciar uma abdução astral, mas também tem propósitos específicos para ser astral e não físico. Mas quando há necessidade de ser físico, acontece físico e acontece em um número muito maior do que a gente imagina. Tá? Não é pouca gente que é levada não, tá? É muita gente que é levada. Por isso que a gente fala em massa, ou estão nos levando, é muita gente. Não sei se vocês já conhecem. Dentro da nossa fisicalidade, no estudo histórico, tem o famoso Tratado de Greada. Não sei se vocês já sabem. Novidade. Que é aquele um tratado que diz que o governo americano, Eisenhower, fez em 54 com os Greys que visitou. Né? Então existem documentos, inclusive de FBI, de CIA e tudo mais, que o pessoal pode pesquisar. E esse tratado seria um tratado de abdução, oficializar a abdução, então em troca de tecnologia. E dizem que muitas das tecnologias que a humanidade, principalmente as empresas americanas, desenvolveram depois de 54 foi por causa desse tratado. E dizem também, colocar tudo na condicional, que esse tratado continua ativo até hoje, que ele é renovado a cada 10 anos, ou seja, o governo oficializando a abdução. Então vocês abduzem e passam tecnologia obviamente obsoleta para eles, né? Nada relevante. Sim. Em troca desse material genético, com a anuência então de um governo. Claro, eu estou falando de um país, mas isso é global, tá? Só dos Estados Unidos. Só você vê os sequestros, quantos sequestros de crianças e pessoas que somem, ninguém dá conta disso, né? Se você parar para analisar mesmo o que está acontecendo, né? É que a gente tem o fator humano da crueldade. Tem, sim, mas que aí já é uma coisa terrível. Você não tem noção. Se você acha crueldade humana, você não sabe o que está acontecendo do outro lado. E dilacerado o corpo. Os corpos astrais são cortados para ser também manipulados, não é só o corpo físico. Eles mexem com o nosso corpo astral para ver o que acontece. Existem alguns seres humanos que são retirados para uma localidade e os corpos astrais são cortados. É que a gente não quer acreditar nisso, né? E também, como o Fábio falou, a manipulação dessas cápsulas holográficas que eles acabam criando, eles acabam levando muitas pessoas muito religiosas às suas colônias espirituais para visitar seus mentores espirituais, mas na maioria das vezes isso é tudo uma manipulação mental para poder acessar você. E aí você acredita que está falando com um mestre, com um mentor espiritual e na verdade você está sendo ali manipulado. Vamos pegar uma referência aqui para facilitar. A gente tem 5.000 pessoas assistindo a gente. Vamos chutar uma porcentagem, tá? Vocês falam que é uma abduções em massa, então são muitas pessoas. De 5.000 pessoas que estão aqui no chat, amados do chat, agora vocês vão saber a verdade. Desses 5.000, qual é a média de um número que vocês acham de que já foram abduzidos? Tá, essa é uma pergunta difícil, mas talvez entre 500 e 1.000 pessoas. Um quinto. Mais ou menos. E mais os que pediram agora para ser abduzido. E os que pediram, esse número vai aumentar. Tá, uns 20% então. Então de 5.000, pode variar entre 500 a 1.000 pessoas. Então a gente tem um número grande de abduzidos aqui. Sim. Que sabem ou não sabem. Isso. Tem vários aqui que estão falando que sonha, que teve sonho, que tem marca, que acorda marca cortada. Isso. Não é um fator só, que deixar claro para o pessoal que está assistindo a gente também. Não é porque agora eu estou achando que eu estou abduzido. Vamos com calma também, tá? Não puxe isso para você. Não pensa que assim, abdução, como a gente pensa, e é contato, né? Lembrando que as pessoas que são da Umbanda, do Espiritismo, muitos desses mentores, é uma roupagem energética, um preto velho, uma roupagem energética de um desses seres que estão aqui contactando a gente. A gente vai receber, inclusive. O pai Damião. É verdade, a gente na agenda então, isso. Normalmente ele está ali como um preto velho, mas eu posso dizer que é uma pessoa, um ser
de uma dimensão muito superior, mas que precisava contactar a humanidade. Agora, é muito importante, como eles falam com a gente nas reuniões, que eles não precisam mudar a voz, não precisam mudar padrão de voz, nem a forma da pessoa falar. Quando o contato, a canalização acontece, ela é muito sutil. Ela não é uma incorporação como acontece com os espíritos da egrégora da Terra, é diferente. A canalização, ela acontece por impulsos, por arquivos. Eles não podem chegar, se é certo, tão próximo do médium, porque eles acabam por ressonância sendo puxados também. E as mesmas vicissitudes que a gente tem acaba abalando as estruturas deles. Então eles, por uma certa distância, eles usam uma outra antena rebatedora, que pode ser um pai velho realmente de Aruanda, da colônia, né? e ele manda pelaquele preto velho uma informação que o próprio preto velho também não sabe que está sendo usado, porque quando você sai no astral, você vai estudar, né, nas escolas iniciáticas, você vai ver que dentro dos templos, né, das escolas iniciáticas, principalmente na Umbanda, que uma ibejada talvez tenha ali atrás dele um outro ser mandando informações para o médium passar para algum grupo de pessoas. E nós estamos vivendo agora um momento, desse momento que a gente fala que está acabando a moratória, que vai acontecer muito mais contatos assim, né? Eles precisam estar aqui. Mas, como eu sempre falo do tal do Elohim, que até o Jean Val fala o nome dele, gosta muito, ele mantém aqui uma grade. Ninguém entra, ninguém sai sem a permissão dele, né? Tanto é que a gente sabe que tem poucas entidades entrando aqui que não seja que tiveram comprometimento e contrato com ele, desde a época que começaram a manipular os adapas. Do contrário, não entra. Você falou que você tem abdução que são violentas. Tem abduções que são violentas. Qual a necessidade de uma abdução ser violenta? Para te manter no controle, no pânico, no medo, te deixar como um animal assustado, para que as pessoas achem que você é louco, para você não passar informação, principalmente aqueles que eles não conseguem hipnotizar. Quantas pessoas devem estar no manicômio hoje, no passado? Muitas pessoas estavam sendo abrigadas pela força, né, compulsoriamente, mas na verdade estavam vivendo um processo complicadíssimo, que a gente chama de obsessões complexas, que é muito mais fácil falar que é uma obsessão complexa do que falar que é uma abdução ou uma manipulação de fora. Tem uma questão, eu queria até para exemplificar, para ficar mais fácil de entender, passando para os humanos, eu acho que vai ficar mais tranquilo ter essa visão. Quando nós humanos experienciamos em coelhos, para a questão dos cosméticos, os cachorros, os ratos, qual a preocupação que a gente tem com esses animais? Durante a manipulação, a gente está preocupado com o bem-estar do animal? Não, só vender o produto. Né? Ou a gente está preocupado em realmente o teste que a gente está falando? Como é que essa manipulação é com carinho? Ou você, depois de um tempo, já perde um pouco dessa sensibilidade do trato com o animal, sem julgar aqui quem faz, quem não faz, os profissionais fazem isso, mas é natural que com o tempo você não tenha tanta empatia até pelo trabalho que você está fazendo. Então, fazendo o paralelo com esses seres nos veem como primatas mesmo. A gente já escutou claramente chamando a gente primatas, vocês não sabem de nada, vocês são lixo, falando pra gente assim. Enfim, então fazendo esse paralelo, você fala, ai que coisa horrível, né? Esses seres fazerem isso com a gente, o que nós também fazemos com os animais que estão à disposição. Eles nos enxergam como nós enxergamos esses coelhos e esses ratos. Mas a brutalidade da abdução, a violência, ela não tem diminuído com o tempo? Não. Eu diria que talvez até possa aumentar de acordo com o que o Lyle falou, e é cirúrgico. Conforme nós vamos tendo consciência do que está acontecendo, mais a necessidade da violência, do controle pelo medo e pelo pânico. Quando você está com medo e pânico, você paralisa. Quer saber como eu aprendi a fazer a minha projeção astral e ainda me lembrar das experiências que tive fora do corpo? Tudo isso de forma simples, segura e descomplicada. Veja o link que deixei na descrição do vídeo. Eles jogam sempre na minha imagem, eu com 5 anos, quando estouraram meu tímpano. É o gatilho. Porque eles acham que ali vão me manter preso. E realmente é muito forte. É meio que o mesmo sistema que eles usam na prisão que a gente vê em filme. O cara vem, leva uma baita surra, aí você fica... todo filme de prisão é assim. Você fica amolecido. O cara leva uma baita surra, aí ele fala, você vai fazer isso? O cara, tá bom, vou fazer. Exato. Já leva uma baita de uma surra. Todo filme de prisão... Se for pegar analogia, assim, chegou... Quando ele voltar, eu falo, você quer de novo? Ou você vai fazer o que eu tô... Aí o cara faz, porque lembra que levou uma surra. E você jura que não sabe de nada, que nunca apanhou. Você vai falar que não apanhou. Você vai falar pra quem que apanhou? Apanhou do ET. Apanhou do ET? Então, você tá machucado, aí você fala, não, bati no armário, acordei, bati no armário. A maioria das pessoas que não sabe o que tá acontecendo é isso. Ixi. E é bem complicado. Quanto mais desperto você tiver, menos eles querem que você fique sabendo. Aí eles vão fazer alguma coisa. É mais difícil hipnotizar, enfim.